Um outro espectro de frequência que é muito utilizado em redes Wi-Fi é o espectro de 5 GHz. Esse é um espectro que ele tem uma quantidade de canais bem maior do que na faixa de 2.4. Como nós podemos ver aqui, quando você pensa em faixa de 2.4 GHz, na verdade não é toda aquela faixa de 2.4, é uma faixa pequena. Em 2.4 GHz, você vai ter aproximadamente de largura de banda algo como 80 MHz. Justamente por isso que nós só vamos conseguir colocar sem sobreposição aproximadamente 3 canais de 20 MHz. Tá? Quando eu te falo 20 MHz, já é arredondando, tá? Porque na verdade esse canal ele ocupa efetivamente 22 MHz. Ou seja, cada canal Wi-Fi vai ocupar 22 MHz, mas a gente arredonda para 20. Perfeito? E, consequentemente, 22 MHz só cabe, né, sem a gente precisar espremer, né, mais canais, digamos assim, cabe sem espremer na faixa de 80 MHz. Tudo bem? Agora, já na faixa de 5 GHz, não, você tem uma faixa bem maior. Tá? E normalmente você utiliza entre 5.1 e 5.2 GHz e 5.7 e 5.8 GHz. Pensando nessas duas faixas, tá? Abstraindo um pouco as demais faixas no momento, vejam que se eu tiver 20 MHz, ou seja, um canal aí de 20 MHz, eu vou ter 1, 2, 3, 4 canais somente nessa faixa de baixa, entre 5.17 e 5.25. Perfeito? E aqui, na faixa superior, entre 5.7 e 5.8 MHz, eu terei mais 1, 2, 3, 4. É claro que isso pode mudar um pouco de país para país, haja vista que cada país terá a sua regulamentação. Tudo bem? Mas vejam, só por esse exemplo, que na faixa de 2.4 nós tínhamos somente 3 canais não sobrepostos. Aqui eu já tenho a chance de fazer 8 canais. Então eu vou fazer aí, eu tenho a possibilidade de fazer, por exemplo, o channel bond, né, com 40 MHz, né, com muito mais facilidade. Veja, eu posso fazer channel bond aqui 1, 2, 3, 4 vezes, comparado com a faixa de 2.4 GHz, que nós só podíamos fazer uma única vez. Tudo bem? E claro, né, os padrões 802.11ac, eles permitem que você também opere com 80 e 160 MHz, especialmente o padrão I3E 802.11ac, chamado de segunda onda, né, Wave 2. Perfeito? Apenas a título de curiosidade. Então, você só vai usar o padrão AC na faixa de 5 GHz. Tá? Existem estudos, né, onde você pode fazer também o uso da faixa de frequência de 6 GHz ou 3 GHz, mas não é objeto de estudo no momento. Aí você vai entrar em outros protocolos, em outros padrões I3E, como por exemplo 802.11 AD. Perfeito? Bem, vamos nos ater no que é importante para nós no momento. Então, no espectro de 5 GHz, você vai ter uma maior possibilidade de utilizar frequências, canais. Tá? E essas frequências são divididas na seguinte nomenclatura, chamada de UNI. Né? A nomenclatura UNI 1 é a faixa de 5.1 até 5.2, a UNI 2 de 5.25 até 5.33, e temos também a UNI 2 estendida. Essa faixa aqui, no presente momento, ela não é muito utilizada, porque aqui tem o que a gente chama de DFS, que é o Dynamic Frequency Selection. Em outras palavras, nessa faixa aqui, você pode até utilizar, né, para fazer o enlace de rádio, por exemplo. Mas essa é uma faixa que radares meteorológicos e radares de aeroportos utilizam-a
Consequentemente, o seu dispositivo, né, seja da Ubiquiti, seja da Cambium, seja da Cisco, ele vai detectar quando um radar de qualquer espécie está utilizando essa faixa e ele não vai utilizar essa faixa. Ele vai deixar essa faixa aqui, os canais nessa faixa, no canal 100, o canal 108, 120 e etc. Eles vão ficar na lista negra ou blacklist, como preferirem, daquele dispositivo e, consequentemente, não vai ser utilizado. Mas essa é uma faixa que no futuro, creio eu, será muito utilizada, porque vejo que tem bastante banda aqui para ser utilizada, né? De 5.49 até 5.73. Realmente é muita coisa. Perfeito? Mas tenha em mente isso. Temos também a faixa Uni 3, de 5.7 até 5.8. Eu vejo hoje os dispositivos utilizando com mais frequência essa faixa, seja smartphones, tablets e etc. Tá? E também tem a faixa chamada de ISM, né, que é Industrial, Scientific and Medical, que supostamente essa faixa aqui, ela no mundo inteiro, ela pode ser utilizada sem nenhum tipo de registro. No Brasil, por exemplo, essa faixa aqui de 5.7 até 5.8 pode ser utilizada sem grandes problemas. Ok? Então tenham isso em mente. Vamos avançando. Uma coisa que é importante nós sabermos também é que quando você vai fazer um enlace de rádio, é importante você dar um espaçamento entre enlaces. Em outras palavras, se eu tiver aqui, por exemplo, um enlace qualquer de um ponto A para um ponto B, e eu estiver utilizando, por exemplo, a faixa de 5 GHz no canal 100, ou seja, aproximadamente ali 5.5 GHz, logicamente que do outro lado também teremos a mesmo canal, perfeito? Teremos um enlace aqui sendo feito. Mas, se você tiver um enlace próximo, talvez um enlace até mesmo na mesma antena aqui, né? De repente eu vou fazer um enlace para o outro lado. É importante você levar em consideração esse espaçamento de canais. Perfeito? Por que isso, pessoal? Bruno, mas por que eu preciso saber disso? Muito simples. Eu, quando vou fazer um enlace de rádio, por exemplo, tem aqui um enlace vizinho, onde vai atuar no canal 104, você pode pensar, não vai interferir, né? Já que na faixa de 5 GHz, se eu estiver utilizando 20 MHz em cada canal, que é o que normalmente se utiliza em enlace de rádio, você não vai interferir. Haja vista que os canais aí na faixa de 5 GHz aí são mais separados. Correto, pessoal, correto, mas ainda assim sobra uma rebarba, sobra um pouco do sinal do vizinho. Então é interessante que você faça um pequeno espaçamento, tá? Porque você pode ter algum problema de interferência mesmo em canais diferentes, mesmo em canais não sobrepostos, mas vizinhos. Vejam aqui na figura. Eu tenho uma rede aqui utilizando 20 MHz, um canal utilizando 20 MHz aqui, né? Percebam? Mas esse canal de 20 MHz, ele ainda assim gera uma rebarba. Vejam, a rebarba do canal 100 ela acaba pegando um pouco aqui no canal 104. Talvez isso não interfira tanto no sinal, mas pode ser que você tenha um decréscimo de qualidade de 10, 15%. Você pode evitar isso. Ao invés de você usar o canal 104, nós podemos usar o 108 ou até mesmo o 116 e, consequentemente, você elimina esse problema. Perfeito, pessoal? Então, pensem nisso na hora de você implantar um enlace de rádio. Faça esse espaçamento, faça esse ajuste de canais para que você tenha uma rede mais eficiente possível. Deixa eu mostrar para vocês agora, na prática, como é que funciona essa interferência. Vamos lá?